A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 13 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Propósito de Missões. Antes de começar a gravação dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e na descrição desse vídeo aqui embaixo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar, adquirir os livros que são citados pelo comentarista desta lição, o pastor Wagner Gabi. E fazendo assim você vai nos ajudar a prosseguir neste ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Verdade prática diz: pregar o evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 14. A introdução diz: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Este é o assunto que estudaremos nesta semana. Então, nesta lição de número 13, o comentarista vai abordar esse tema tão urgente, tão premente, que é a necessidade de evangelização mundial, ou seja, que todas as pessoas do mundo ouçam falar de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Tópico 1, o alvo da obra missionária. Subtópico 1, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Diz o texto: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então, o fundamento da salvação dos povos, das etnias, é a obra que o Senhor Jesus realizou ali na cruz do Calvário. A sua morte propiciatória, a sua morte vicária, expiatória, ali, o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, propiciou, trouxe a possibilidade de salvação a todas as pessoas, a toda a humanidade. Mas esta mensagem precisa ser proclamada. E essa é a tarefa da igreja, é a tarefa que o Senhor Jesus ressuscitado, nos otorgou a sua igreja, ordenou a sua igreja. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, temos esta obrigação como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra de anunciar o evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo no mundo todo. Subtópico 2,
um propósito global. Em Mateus 28, versículo 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Então, desde o começo, desde o início, ali já no livro de Gênesis, nós vemos que Deus preparou um plano de redenção para a humanidade. Deus sempre teve esse propósito de redimir toda a humanidade. Aí, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama a Abrão, que depois se tornou Abraão, e através de Abraão, ele separa uma nação, que é a nação de Israel, para dessa nação ele poder enviar o seu filho unigênito, o Messias prometido, ali no Antigo Testamento. Esse Messias prometido, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio cumprir o propósito que Deus já tinha de salvar, de resgatar homens e mulheres de todas as tribos, línguas, etnias e nações da terra. Porque esse era o projeto de Deus, universal, global, alcançando todas as nações, todas as etnias, sem deixar nenhuma de fora. Sempre foi esse o propósito de Deus. E até hoje a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua enviando missionários para várias nações do mundo para que vidas sejam alcançadas. Praticamente em todas as nações hoje, o Evangelho de alguma maneira já chegou, seja através das redes sociais, através da internet ou através da obra missionária tradicional, onde se envia ali um missionário, ou através das igrejas locais, até igrejas caseiras ou domésticas, como se diz, que já estão atuando até de forma velada em alguns países, por ser proibida a pregação do Evangelho, mas o Evangelho está sendo pregado dentro desse propósito global, de alcançar o mundo inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia. Curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica e também brevemente teremos um curso focado para as mulheres cristãs, que é o curso Ser a Essência da Mulher. Todos esses cursos estão na nossa plataforma de ensino online. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem realmente entende do assunto. São teólogos, professores experientes, gabaritados das Assembleias de Deus. Tudo isso por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Subtópico 1. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo o mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24:14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens cristãos, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os cristãos não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes.
Então, aqui nessa parte, o comentarista ele vai tentar motivar os cristãos dos tempos odiernos para que cumpram a grande comissão que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Que em cada geração, a igreja daquela geração cumpriu o seu papel e foi recolhida. Hoje está em nossas mãos, esta geração aqui do século XXI, de continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, para que mais vidas sejam alcançadas, sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Porque, como eu falei numa das lições anteriores, a fé cristã é combatida, porque Satanás sabe que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode realmente transformar um ser humano, pode transformar a realidade de uma nação. É só o poder do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus, através da igreja pregando o Evangelho, é que pode realmente trazer essa transformação. As outras religiões, que são tentativas do ser humano de alcançar o divino, não podem trazer essa mudança, essa transformação, essa metanoia na vida das pessoas. É por isso que elas são, muitas vezes, até toleradas ou permitidas em países que são fechados à pregação do Evangelho. Mas devemos prosseguir, devemos continuar. E a igreja precisa buscar a Deus, pedir a Deus um avivamento missionário, um despertamento missionário, para que mais jovens, mais moças e rapazes se dediquem à obra de missões mundiais, para que se coloque à disposição do Senhor para serem enviados, se forem chamados para essa obra. E também não esquecer daquela lição que nós tivemos do fazedores de tendas, os profissionais que podem entrar em países fechados, que não permitem a entrada de missionários tradicionais, mas aceitam profissionais de várias áreas para que eles possam ali, ao mesmo tempo que estão trabalhando, como engenheiros, como médicos, como enfermeiros, como profissionais de TI, tecnologia da informação, eles aproveitarem ali algum momento e falar do amor do Senhor Jesus por aquelas almas ali, naquela nação onde eles estão trabalhando. Subtópico 2. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios 9,16. A expressão ai de mim se não pregar o Evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o Evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão, ele tinha esse entendimento de que ele tinha a obrigação, o dever de anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque ele mesmo foi alcançado por essa salvação. Ali no caminho para Damasco, ele teve aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E a vida dele foi transformada, foi mudada. Então, nesse sentido, ele se sentia também na obrigação de levar essa mensagem de alegria, de paz, de transformação para outros judeus, outros gentios. Então, e ele sabia que ele tinha essa chamada, o Senhor deu a ele essa responsabilidade missionária, e que se ele não pregasse o Evangelho, ele certamente sofreria algum tipo de sanção, porque Deus o chamou, Deus o preparou, Deus o enviou, Deus o sustentou, o guardou em todos os momentos, para que ele sempre estivesse disponível para pregar o verdadeiro Evangelho.
Da mesma forma, nós, nos dias atuais, cada um na sua chamada, cada um na obra que Deus o chamou, temos a obrigação de levar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de testificar do que Jesus fez na nossa vida. Cada um dentro das suas possibilidades e também, ao mesmo tempo, temos que participar ativamente da obra de missões mundiais, seja contribuindo financeiramente, orando, intercedendo pelos missionários que estão no campo, trabalhando, ou também nos colocando à disposição, se possível for, se tivermos essa chamada, para atender a essa grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem aqui das nossas videoaulas da Faeste Academia. Não esqueça que também aqui embaixo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da Faeste Academia para abençoar a sua vida. A conclusão diz assim: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Muito bem, aqui o comentarista finaliza esta lição de número 13, com esse texto aqui da conclusão, motivando os cristãos do século XXI a propagar o Evangelho, sabendo que é um privilégio que Deus nos deu de arrancar vidas que estão aprisionadas pelo pecado e por Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Nós temos essa obrigação de cumprir a vontade do Senhor, o propósito do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.